Seja bem-vindo ao Empreenda Leve, o podcast para quem quer empreender com clareza, estrutura e estratégia, sem perder de vista o que realmente importa. Eu sou Ana Fragoso e no episódio de hoje vamos falar sobre a minha rotina de negócio. Eu recebi essa pergunta no formulário da newsletter Empreenda Leve e se você ainda não é assinante, está perdendo os meus melhores conteúdos. Eu vou deixar o link na descrição para você. A pergunta que eu recebi, que foi ótima, é essa: como é a sua rotina de negócio sendo uma empresa de uma pessoa só? Quanto tempo você dedica para cada área da empresa? As suas semanas são sempre iguais? Essa é uma pergunta que precisa de muita atenção para ser bem respondida. Então, vamos começar. Eu vou compartilhar com vocês a minha rotina, mas antes eu sempre acho que é importante trazer alguns conceitos e perspectivas para que você possa entender por que a minha rotina é do jeito que ela é e por que esses conceitos e perspectivas que eu vou trazer aqui também podem te ajudar a entender como você ter a sua própria rotina. A primeira perspectiva que eu tenho é a de que quando você é dono de um negócio autoral, você precisa ser o centro de tudo. Isso impacta diretamente a sua rotina de trabalho. Por isso que eu sempre acho que empreendedorismo solo não tem fórmula, um formato fixo. Por isso a missão é ter cada vez mais autoconhecimento e clareza de até onde você pode ir com o seu negócio, mas sem prejudicar o resto da sua vida. Esse é o meu principal balizador desde que eu entendi que o meu negócio precisa ser no formato que é melhor para mim e não no formato que tem nos livros, nas redes, nos métodos que as pessoas vendem por aí. E para mim, o que isso significa? Significa que, por eu ser mãe de 2 pré-adolescentes, esposa de um marido que viaja muito, filha de pais idosos que moram perto da minha casa e dona de uma casa linda que eu preciso cuidar, essa realidade pessoal é o que dita a rotina do meu negócio. E eu decidi essa forma de encarar meu trabalho porque eu acho que nosso negócio precisa se moldar à nossa vida e não ao contrário. Por isso eu estou aqui também para te dizer, para você não cair na armadilha, que eu mesma já caí várias vezes, de tentar aplicar a rotina dos sonhos sem colocar o meu contexto dentro dela, sabe? E também não cair na armadilha de pensar, eu preciso criar conteúdo, atender clientes, fazer lives, networking, como a fulana faz. Quando a fulana tem uma vida totalmente diferente da sua. Com essa perspectiva em mente, eu quero falar sobre alguns conceitos que norteiam essa minha forma de estabelecer minha rotina. E um primeiro conceito é a diferença entre rotina, ritual e hábito. A rotina eu vejo como um conjunto de ações que se repetem, mas que organizam o meu dia. O ritual eu vejo como uma rotina onde a gente coloca uma intenção e um significado. Então, a gente se conecta emocionalmente ao que a gente está fazendo. E o hábito eu vejo como uma ação automática que a gente adquire por repetição no tempo. Então, se você sente que a sua rotina é sufocante, por exemplo, talvez você precise de mais rituais no seu dia a dia. Ou se você sente que não está conseguindo cumprir com alguma rotina que você estabeleceu, talvez o que esteja faltando aí é algum hábito. Eu quis trazer essa distinção porque ela pode te ajudar a entender em que pé que está a sua rotina por aí. Eu quero dar um exemplo. O hábito de escrever não necessariamente é uma rotina. Para mim, a rotina é escrever uma newsletter por semana, por exemplo. E se você tem o hábito de escrever, mas você não consegue escrever uma newsletter por semana, que é a rotina, aí você pode criar um ritual para escrever a newsletter, que aí ela vai se tornar uma rotina, porque esse ritual dá significado para a rotina de escrever uma newsletter por semana. Enfim, eu não sou expert nesse assunto, mas eu achei interessante falar isso. Então use essa ideia como você quiser. O segundo conceito que eu tenho muito presente é o fato de sermos seres humanos finitos, em tempo, em energia, em horas.
Isso me faz aceitar que não vai dar para fazer tudo e que nem posso fazer tudo, e que por isso eu preciso escolher o tempo todo. Essa percepção me leva a fazer escolhas muito mais inteligentes e alinhadas com a minha realidade. Eu acabo sempre escolhendo fazer coisas que usam minhas habilidades, que me nutrem, que me motivam, ao invés das coisas que está todo mundo fazendo. O que a gente decide não fazer é tão importante quanto o que a gente decide fazer. E eu tenho esse debate interno o tempo todo, porque eu tenho vontade de fazer muitas coisas. Eu me vejo como um ser muito criativo, que é estimulado o tempo todo, e eu sei que eu sempre vou ter muitas e muitas ideias de coisas que eu quero fazer no meu negócio. Mas eu tenho uma clareza nesse pensamento, a de que eu não vou conseguir fazer tudo e que eu preciso fazer aquilo que não vai desequilibrar o resto da minha vida. Como eu falei, eu tenho um monte de áreas da minha vida que eu preciso dar atenção e o meu negócio não pode ocupar todas elas. E aí vem o terceiro conceito que me baliza muito, que é o do movimento slow, que fala que existe a hora de correr e fazer mais e a hora de pausar e fazer menos. Eu lembro quando eu me deparei com esse conceito e eu me permiti ser assim. Até esse momento eu era uma pessoa super acelerada. Eu ainda sou, na essência, super acelerada, mas esse conceito se transformou num lembrete na minha vida e uma permissão de que eu não preciso estar correndo o tempo todo. Então, se eu tenho uma viagem marcada com a família, eu sei que meu negócio vai desacelerar e que minha rotina vai priorizar essa outra área. Mas aí também, quando eu retorno da viagem, eu sei que é hora de acelerar o meu negócio. Eu adapto a minha rotina de acordo com o momento e não o contrário. Um último conceito que eu sigo, que eu quero compartilhar, é o de que a produtividade demais pode ser tóxica sim no longo prazo. Talvez isso já seja óbvio para você, mas é sempre bom lembrar, sabe? Nós, empreendedores solo, não podemos operar como máquinas, só porque a gente trabalha sozinho e a gente acha que precisa produzir como uma grande empresa. E esse ponto é muito crítico no empreendedorismo, porque, em geral, o mercado faz a gente acreditar que empreender é sinônimo de ser dono de um grande negócio ou de uma startup com muitos funcionários, e que esse negócio vai poder ser vendido lá na frente por milhões de dólares e a gente vai poder então se aposentar na praia com 50 anos. Essa ideia coletiva de empreendedorismo, que é vendida em livros, nos cursos de Business Model Canvas, em MBAs, faz com que a gente busque a produtividade máxima o tempo todo. E eu enxergo que esse é um padrão que precisa ser quebrado. Existem muitas formas de empreender que são certas e que não envolvem ter uma grande empresa. Elas são possíveis e podem ser muito lucrativas, não só financeiramente, também em muitos outros âmbitos da vida. Eu defendo que, mais do que tentar criar uma startup, é importante entender os nossos próprios tempos, habilidades e limitações para a gente conseguir ter uma rotina eficiente que respeita a nossa energia, nosso ritmo e nossas preferências. Tudo isso que eu falei se resume em se conhecer é a chave para a gente criar uma estrutura que funciona sem se desgastar. Ok, chegamos agora no momento de falar como eu organizo a minha rotina de negócio. Eu quero começar dizendo que eu não divido meus dias e semanas em uma agenda fixa que se repete, mas eu tenho clareza das áreas do meu negócio que precisam da minha atenção e que precisam ser acompanhadas constantemente. Saber essas áreas me permite ter uma flexibilidade para ajustar as minhas prioridades sem perder o controle do que é essencial para o crescimento do meu negócio. Então, vou falar aqui para você que áreas são essas. Uma área que eu estou sempre de olho é na construção da minha marca pessoal. Nessa construção, quem me acompanha sabe que eu aplico a estratégia de liderança de pensamento. Essa estratégia eu ensino, tá, gente, no curso Elevando Ideias. E é isso que eu uso para continuar crescendo e gerando oportunidades de negócio para mim. A construção da marca pessoal não significa que eu tenha que estar em todas as redes ou produzir conteúdo o tempo todo. Mas o que eu preciso é prestar atenção
em estar sempre mantendo uma narrativa consistente sobre o meu trabalho. Então, nessa área, quais são meus pontos de atenção? O que que eu faço? Eu, por exemplo, eu produzo conteúdos que reforçam minha expertise e aprofundam meu posicionamento. Eu gosto muito de falar sobre meu ponto de vista, de aprofundar os conceitos que eu aprendo e que eu uso no meu negócio, e isso constrói a profundidade da minha marca pessoal. As pessoas sabem que eu vou falar dessas coisas de um modo mais aprofundado. Eu também, para construir a marca pessoal, eu compartilho insights, reflexões sobre temas-chave do meu negócio, como slow marketing, a própria liderança de pensamento. E eu tento sempre me envolver em discussões relevantes para fortalecer minha autoridade. Na prática, na rotina, eu escolho um formato de conteúdo que eu sei que vai ser mais fácil para mim, que no caso é falar, como eu faço aqui no podcast, ou escrever, como eu faço na newsletter. E aí eu defino um ritmo. Então, por exemplo, a minha newsletter é semanal e ela já é uma forma de manter minha marca ativa sem precisar estar diariamente nas redes sociais. Outra área que eu preciso dar atenção é o marketing. E aqui você sabe que eu uso o slow marketing. O marketing, para mim, não é atender algoritmos. Então, meu foco é sempre criar um hábito saudável de marketing que seja sustentável e que respeite meu tempo, meu público e minha mensagem. O que eu faço aqui é tentar planejar minha comunicação com muita estratégia, mas sem pressa ou pressão de postar muito, de correr atrás, de entender as tendências. Eu me permito criar o que eu quero criar e eu me dou um tempo para colocar as ações em prática. Eu não sinto que eu estou o tempo todo atrasada com os meus conteúdos ou com o que eu tenho que fazer de divulgação do meu trabalho. E ao pensar assim, ao pensar o marketing desse jeito, eu sei que eu preciso construir conteúdos que tenham uma vida longa e que possam ser reaproveitados por muito tempo. Só construindo um patrimônio digital mais robusto, eu vou conseguir precisar criar cada vez menos conteúdo. Daí vem a ideia que eu sempre falo para vocês de criar ativos de marketing perenes e usar esses ativos estrategicamente. Então, um exemplo prático disso é, se eu publico um artigo no blog, eu posso usar depois para fazer um episódio do podcast ou vice-versa. Eu posso fazer o podcast e já escrever o artigo em cima do que eu estou falando aqui. Uma outra área de atenção para mim constante é vendas. E vendas para mim não é só fazer ofertas, mas também é ter certeza que as pessoas certas saibam o que que eu faço, o que que eu ofereço e como isso pode ajudar a trajetória delas. Então, quando o assunto é vendas, eu penso em estratégias para que as pessoas fiquem próximas de mim e tenham espaço e tempo para entender como o meu trabalho pode ajudar a trajetória delas. Perceba como todas as áreas vão se conectando e se encaixando numa visão e num ecossistema maior. Eu também tento diversificar minhas ofertas com diferentes variações de preço para que pessoas possam usufruir do que eu sei em vários formatos diferentes. E eu tento facilitar o máximo possível o processo das pessoas entrarem em contato comigo, o processo de eu ser encontrada pelas pessoas. Então, na prática, é quando eu tenho, por exemplo, uma sequência de e-mails para novos assinantes da newsletter, que já cria uma conexão e mostra como eu posso ajudar essas pessoas antes mesmo de oferecer um produto ou serviço para elas. Uma área que também eu dou muita atenção é a parte administrativa e tudo o que acontece no bastidor do meu negócio. Eu entendo que esse bastidor precisa estar organizado para que eu possa focar na parte externa, que é o criar, vender e atender meus clientes. Então, nessa área, eu tento criar sistemas e processos internos que reduzem o tempo que eu gasto com tarefas repetitivas, como fazer contrato, agendamento de calls, planejamento de conteúdo. Eu uso ferramentas que me ajudam a automatizar ou simplificar essas tarefas operacionais. Então, eu tenho, por exemplo,
o meu processo de onboarding super bem desenhado. Ou seja, eu sei exatamente o que eu preciso fazer e o que vai acontecer desde que a pessoa agenda um call comigo no Calendly até o final do nosso trabalho, quando eu mando para ela um formulário de feedback. É um processo, eu sei o que eu tenho que fazer em cada passo dessa jornada com a pessoa. O que eu tenho também são vários templates prontos de respostas frequentes, de propostas, de contratos. Tudo que pode ser repetido, eu tento deixar um molde pré-pronto para ficar o menos tempo possível nessa tarefa. E a última área que eu tenho sempre presente é a minha mentalidade, que no caso abrange a minha saúde mental e física também. Então, se eu não durmo bem, se eu não movimento meu corpo, se eu não me alimento bem, minha energia e a minha clareza mental são reduzidas e o meu negócio não funciona. Então, cuidar de mim também faz parte do trabalho. Quando eu falo de mentalidade, eu acredito que ela nasce do modo como a gente vive a nossa realidade atual. Então, se meu corpo está bem, os meus pensamentos vão ficar melhores. E para isso, o que eu faço é respeitar muito meu tempo e minha energia, e eu vou ajustando a minha rotina conforme é necessário. Um dia que eu sei que aconteceu alguma coisa que estava fora dos planos, eu tento alterar minha rotina no dia seguinte. Eu também busco formas de manter o equilíbrio entre meu trabalho e o descanso. E eu sou dessas que muitas vezes eu tenho esse ímpeto de continuar trabalhando, mas aí eu lembro que eu preciso ter energia para quando eu realmente precisar correr. Porque o dia que eu precisar correr, eu já estiver cansada, aí lascou. Eu também tento fazer coisas que me ajudam a crescer tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então, como exemplo, o que ele quis trazer aqui, que eu amo ler. Eu amo ler, eu leio muitos livros, mas eu só amo ler livros de negócios e de autoajuda. Eu já tentei várias vezes ler livros de ficção, de romance, e eu fico com esse sentimento de que eu estou perdendo tempo lendo esses livros. Então, eu abracei esse traço da minha personalidade e eu coloquei os livros como uma ferramenta de crescimento profissional, mas eu comecei a fazer aula de música, por exemplo, como uma ação de crescimento pessoal. E isso equilibrou aí a qualidade dos meus pensamentos e também o meu autojulgamento. Super recomendo, tá, gente? Essas 5 áreas são minha bússola. Elas são o gerenciamento macro da minha rotina. E eu digo macro porque eu não tenho uma agenda fixa para olhar para essas áreas, mas eu sei que ao longo da semana, do mês, do ano, eu preciso me dedicar a cada uma delas de alguma forma. Ter uma rotina assim me dá liberdade para organizar meu tempo sem perder o foco no que realmente faz o meu negócio crescer. E aí eu sei que você deve estar pensando, pô, Ana, mas aí sem uma agenda estruturada, como é que você distribui seu tempo na semana? E eu tive que parar para conseguir colocar essa resposta em palavras aqui para você. Porque para mim, hoje, essa distribuição é muito intuitiva já. Mas eu vou tentar. A rotina da minha vida é propositalmente muito previsível. Eu gosto de saber o que vai acontecer para eu poder me programar. Então, essa base me ajuda muito a saber como distribuir meu tempo. Então, eu sei que dias e horários eu tenho reuniões fixas, e que dias e horários eu posso atender clientes, e que dias e horários eu não posso atender clientes. Eu sei quanto duram os meus encontros, quanto duram minhas aulas ao vivo, e eu sei que dias e horários são melhores para eu fazer essas entregas. Então, eu vou ajustando o meu planejamento de acordo com o que precisa de atenção naquele momento. Se eu estou com muito atendimento e o meu marketing começa a ficar descoberto, por exemplo, eu acelero e faço mais coisas para manter o mínimo necessário nessa área. Mas quando eu estou com menos atendimentos, eu desacelero para poder distribuir minha atenção em cada uma dessas 5 áreas. Chegamos no final desse episódio e nele eu falei sobre diversos aspectos da minha rotina no empreendedorismo solo. Eu falei sobre a importância de adaptar a rotina à nossa vida e não o contrário, os conceitos de rotina, ritual e hábito. Falei sobre por que não dá para fazer tudo e a importância de a gente ter escolhas conscientes. A ideia de que existem momentos de acelerar e momentos de pausar. O perigo da produtividade tóxica e a necessidade de respeitar os nossos tempos.
e trouxe aqui para você as 5 áreas essenciais que eu acompanho no meu negócio: a marca pessoal, o marketing, as vendas, a parte administrativa e a minha mentalidade. Mas se tem uma coisa que eu quero que você leve desse episódio, é que a rotina não é sobre seguir um padrão fixo, mas sim encontrar uma estrutura que sustenta seu negócio sem sufocar sua criatividade, sua energia e o seu ritmo. Então, se a sua rotina no momento está te esgotando, talvez ela não seja a melhor rotina para você. Ou se ela está travando o seu crescimento, talvez ela precise de algum ajuste. A sua rotina precisa servir você, a sua vida como um todo, e não o contrário. Agora eu quero saber como que você estrutura a sua rotina de empreendedorismo solo e se você sente que a sua rotina está alinhada com a sua vida e com o seu negócio. Pode me mandar uma mensagem no podcast @anafragoso.com ou deixar um comentário aqui mesmo nesse episódio. E se você gostou desse episódio, compartilhe com as suas amigas. Fale sobre ele, deixe um comentário, uma avaliação. E se você ainda não é assinante, de novo venho te lembrar para você fazer parte da minha newsletter. É lá que você vai receber e saber tudo que eu estou oferecendo e criando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do que a gente conversou hoje e a gente se vê no próximo episódio do Empreenda Leve. Até lá!